E aí, seus piladeiras, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje, galera, estamos aqui para os palpites da 33ª rodada do Brasileirão. É isso aí, então segue com a gente, deixa o like, deixa o seu palpite, lógico, vocês são brabos aí. E se você não é inscrito, se inscreva também, fique à vontade. É isso aí, editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo, é sempre bom lembrar que esse vídeo não tem intuito de dar dica de aposta, é uma resenha minha do Felipe com estatística, algumas resumo aqui do que pode acontecer, mas não é dica de aposta, tá? Fiquem à vontade também vocês para palpitar aí embaixo. É isso aí, vamos que vamos, Alisson. Vamos revisar aqui como é que a gente foi na rodada passada, que foi uma rodada ruim aí pra gente, né? Mandamos mal, sendo mais objetivo. América Mineiro e Fortaleza. O Fortaleza venceu por 2-1, eu cravei o placar. Show. O Furacão venceu o Curitiba por 1-0, eu acertei a vitória do Furacão e você cravou o placar. Show. E o Fluminense venceu por 3-0 o Avaí, nós dois acertamos a vitória do Flu. Pelo menos teve uma cravada pra um e pra outro, mas, né? Nossa, que bosta! Não foi uma rodada boa, sejamos sinceros. Mais pra menos do que mais ou menos. Isso aí. Mas quem foi bem demais foi o Thiago Rosa aí, né? Que deixou nos comentários aí que cravou 3 placares. Então salvou a rodada aí, parabéns. Mas foi uma rodada bem difícil mesmo. Mas vamos lá, né? Seguir pra próxima, né, filho? Vamos que vamos. Essa foi difícil, mas essa vai ser melhor. Ou não. Ou não. Vamos lá, mano. Crava aí pra gente Bragantino e Atlético Paranaense. Vamos lá, vou de 2-1 Atlético Paranaense, mesmo fora de casa. O Bragantino segue na fase ruim, né? Vem sofrendo gol a 4 jogos seguidos. Dos últimos 8 jogos, 6 deles, ambas equipes marcadas. Vale a pena ficar ligado nisso também. E os últimos 12 jogos só venceu uma partida. A fase é horrível. Já o Atlético tem um tabu de 3 vitórias seguidas a favor, né, a seu favor, contra o Bragantino. Porém, está 6 jogos seguidos sem vencer fora de casa, com 2 derrotas seguidas. Poderia ir no empate, poderia, mas a fase do Bragantino é tão ruim que vou confiar na equipe do Furacão em 2-1. Show de bola, mano. Eu vou inverter. Eu vou de Bragantino 2-1. Né? Realmente a fase é muito ruim, só 2 vitórias aí nos últimos 13 jogos. O único ponto positivo é que em casa o seu rendimento é melhor, né? Mas mesmo assim vem sofrendo gol aí nos últimos 5 jogos em casa, então nem em casa tem salvado. E o Atlético Paranaense, como você já disse, apesar de não vir bem fora de casa, né? Na verdade, além de não vir bem fora de casa, sofrendo bastante gols, fazendo poucos gols e não conseguindo de bons resultados, eu acredito que pela cabeça na Libertadores vai ser uma boa chance para o Bragantino finalmente voltar a vencer. Então, show. Braga 2-1. Próximo jogo, América Mineiro e Flamengo. Vamos lá, mano. Vou de Flamengo, mesmo sendo fora de casa, vou 2-1 Flamengo, mas é um jogo bem difícil. O América vive estável no momento, né? Ganha e perde, ganha e perde. E o fato negativo é que já são 2 derrotas seguidas em casa, né? Dos últimos 5 jogos, 4 deles fez e levou gols. Vale a pena, né? Ficar ligado nisso. Sempre faz gol e leva. E tem um tabu gigante aí de 11 jogos sem vencer o Flamengo também. Já o Flamengo, né, atual campeão da Copa do Brasil, 5 jogos sem perder, a defesa está em alta, nos últimos 5 jogos só levou 2 gols. Então, por conta desse embalo aí, vou acreditar na vitória do Flamengo, mesmo sendo fora de casa. Show de bola. Vou de 1-1, cara, nesse jogo, vou de empate. O América Mineiro vem numa sequência um pouco até diferente, né? Ganha fora de casa, perde em casa. Enfim, uma sequência diferente do que a gente normalmente acostuma aí com o fator casa. Lembra um pouco o Botafogo, na verdade, sim, né? E o Flamengo aí, um dos grandes mandantes do campeonato, porém, fora de casa, o rendimento cai, a gente sabe disso. Nos últimos 7 jogos aí, ou melhor, nos últimos 7 jogos o rendimento vem bem fora de casa, né? Apesar de não ser um dos melhores visitantes. E em 4 dos últimos 5 jogos fora de casa, gols para ambos os lados, no Brasileirão, óbvio, né? Então, um time que fora de casa vem sofrendo mais gols do que quando joga em casa. Por isso, vou de 1-1 aí. Show. Agora clássico, Alisson. Santos e Corinthians. Vamos lá, Santos e Corinthians eu vou de 1-1, Felipe. Confronto bem equilibrado, na minha opinião. Vale lembrar que o Santos venceu no primeiro turno, né? E venceu também na Copa do Brasil, primeiro confronto jogando em casa, né? Santos vai de 2 vitórias seguidas, né? Mas no fator casa segue estável. Últimos 5 jogos foram 3 vitórias e 2 derrotas. Ou seja, confia e não confia muito no Santos em casa. Já o Corinthians, né? 5 jogos sem perder, né? Fato negativo que não vence fora de casa há 9 jogos seguidos. O ponto positivo é que vem levando poucos gols, né? Perdeu a final, mas jogou bem. Foi um jogo final disputado nos pênaltis, então acho que não vai dar aquela desanimada total no Corinthians, não. Então por isso, pelo equilíbrio todo, vou de 1-1, ficar em cima do muro mesmo. Beleza, eu vou de Corinthians 1-0, cara. Realmente muito equilíbrio nesse confronto aí, né? O Santos chegou a ter uma sequência muito ruim nesse campeonato. Agora já vem de 2 vitórias seguidas, parece que começou a se recuperar. E o Corinthians, né, cara, tem um rendimento muito bom dentro de casa, fora de casa cai bastante.
Das suas 7 derrotas nesse campeonato, 6, né, foram justamente fora de casa. Confronto direto, como você já falou, muito equilíbrio. Nos últimos 5 aí, 2 vitórias para cada lado e um empate. Então, vou de Corinthians 1-0 por acreditar mais no elenco do Corinthians mesmo, mas confronto muito equilibrado. Show de bola. Palmeiras e Avaí. Vou de Palmeiras 3-0, Palmeiras praticamente campeão, são 8 jogos sem derrotas, além de ter 3 vitórias seguidas no confronto direto, mas vale lembrar que a equipe vem de 2 empates seguidos no momento, né? Parece que começou a dar aquela caída de rendimento, mas contra o Avaí em casa, né? Já o Avaí vem de 5 derrotas seguidas, joga muito mal fora de casa, tem apenas uma vitória nesse Brasileirão fora de casa, e o ataque vem muito mal, né? Nos últimos 5 jogos marcou apenas 2 vezes, então por isso, favorito para mim, Palmeiras 3-0, se não zicar, né? Pois é. Vou junto contigo, mas vou de 3-1, um golzinho aí pro Avaí. Falar do Palmeiras é até repetitivo, né? Líder, melhor ataque, melhor defesa, aquela coisa toda, cada vez mais perto do título. Lógico, um pouco ansioso, então às vezes esses últimos resultados é muito em função disso, de querer ser campeão logo e acaba, né, refletindo em campo, mas muito candidato, muito favorito, lógico, a ganhar esse título aí. E muito favorito também contra o Avaí, né, que vem numa fase muito ruim nos últimos... nos seus 15 jogos fora de casa, sofrendo 28 gols, né, resultados muito ruins fora de casa, tá lá na zona de rebaixamento, e o Palmeiras cada vez mais próximo do título, 3-1 pra mim. Show de bola. Outro clássico aí, Alex, Fluminense e Botafogo. Mano, Fluminense e Botafogo vou ficar em cima do muro também, vou de 1-1, né, lembrando que o Botafogo joga no Rio, mas joga fora de casa, então ponto a favor aí. Fluminense, depois de perder 3 jogos seguidos, né, respirou com a última vitória sobre o Avaí, né, tá aquela fase, aquela crise ruim batendo. O momento em casa está sendo estável também. Fato positivo é que marcou os últimos 9 clássicos contra o Botafogo, então sempre marca nesse clássico, né. Já o Botafogo vive um momento melhor, né, nos últimos 5 jogos venceu 3 vezes, perdeu 2 vezes, pouco custava, mas venceu mais do que perdeu. Vem empatando pouco, né, poucas vezes, os últimos 10 jogos, se não me engano, só empatou um jogo. O ataque vem marcando na maioria das partidas, porém com poucos gols, bom ficar ligado. Mas claro que isso é sempre difícil, eu sempre vou ficar em cima do 1 mesmo. 1-1, Fluminense e Botafogo. Beleza, eu vou de Fluminense 2-1. Fluminense que se recuperou agora, mas realmente, como você disse, vinha numa sequência horrível de derrotas. Já o Botafogo numa fase muito melhor, né? Nos seus últimos 8 jogos aí do Brasileirão, 5 vitórias, um empate e 2 derrotas. Lembrando que uma dessas derrotas pro Palmeiras, né? Sim. Que é o provável campeão aí do Brasileirão. Então a fase do Botafogo é muito melhor, mas o que me fez ir pro Fluminense é o confronto direto, né? Nos últimos 6 jogos aí não tivemos empate, tivemos 5 vitórias pro Fluminense e uma pro Botafogo. O momento é mais do Botafogo, mas o histórico pesa e eu vou aí de Fluminense 2-1. Show. Juventude São Paulo. Vamos lá, mano. Vou de São Paulo 2-1, na minha opinião. Juventude praticamente rebaixado, né? 13 jogos sem vencer, levando gol em todos esses jogos. Porém, dos últimos 8 últimos jogos, em 6 deles, ambas as equipes marcaram. Ou seja, vem perdendo, né? Vem marcando gol, vem levando bastante gols, mas vem marcando gols também nos últimos jogos. São Paulo vive um momento estável, né? 2 jogos sem marcar gols, né? É um ponto negativo. O ponto positivo é que tem um tabu de 6 jogos sem perder para o Juventude. Com isso, acho favorito, mesmo sendo fora de casa, São Paulo 2-1. Beleza, mano. Vou aumentar um golzinho pro São Paulo, vou de 3-1 São Paulo. Pela mesma lógica que você trouxe, né? O Juve cada vez mais rebaixado aí. Na verdade, cada vez mais lanterna, né? Porque nem Sim. consegue se movimentar ali de posição. 13 jogos já sem vitória, só tem 3 vitórias no Brasileirão. São Paulo vive um momento ali instável, realmente. Tem um rendimento melhor quando joga em casa, né? Mas seus últimos 4 jogos fora não foram ruins, não perdeu. Pega o Juventude, que é o último lugar, né? Então, tudo leva a crer que vai ser uma boa vitória do São Paulo, 3-1. De bola. Atlético Goianiense e Ceará. Vamos lá, mano. Vou de 2-1 Atlético Goianiense, pelo fator casa, né? É a briga dos desesperados aí. Atlético vai melhorando. Já está 4 jogos sem perder. Porém, vem sofrendo gol a 13 jogos seguidos. Sempre leva um golzinho, né? Nos últimos 6 jogos marcou e levou gol também. Já o Ceará vem a 3 jogos sem perder. Porém, a 6 jogos sem vencer. Os últimos 3 confrontos entre eles foram 3 empates. Vale a pena ficar ligado nisso. Mas pelo momento, vou Atlético Goianiense pelo fator casa, pelo momento de estar querendo sair dessa situação difícil ali. 2-1 Atlético Goianiense. Maravilha, eu vou de 1-1 nesse jogo, cara. Mas também pensei em colocar a vitória pro Goianiense, né? Que veio no momento melhor, buscando essa recuperação, buscando escapar aí do Z4. E o Ceará cada vez mais no limite para entrar no Z4, né? Isso aí. Goianiense aí, das suas 7 vitórias no Brasileirão, 5 foram em casa, outro fator muito positivo pro Goianiense. E o Ceará, né, desses 6 jogos que você já disse que não vence, sofreu gols em 5 deles. Então, muito difícil será passar sem sofrer gols. Dos últimos 10 jogos,
que teve fora de casa foram 6 empates. Empata muito fora de casa e isso me trouxe um pouco esse pensamento de empate, mas também confiante no Goianiense. Mas 1-1. Show. Cuiabá e Goiás, Alisson. Agora sim, mano. Agora eu vou de empate. 1-1 nesse jogo, né? Cuiabá tá 4 jogos sem vencer. Você pode acreditar que seja em casa, né? Os últimos 5 jogos só perdeu uma, né? Jogando em casa. E vem levando o gol a 8 jogos seguidos. Atualmente segue na luta para sair da zona de rebaixamento também. Já o Goiás, né? Tá 6 jogos sem vencer. Perdeu aquela fase boa que tinha. Levou gol também nos últimos 8 jogos. Sempre vem levando um golzinho aí. E nos últimos 8 jogos, 16 deles marcou e levou o gol. Então por isso acho que o empate vai ser para ambas as equipes marcando 1-1, jogo difícil. Show de bola, mano. Nosso primeiro placar igual, 1-1 também. Acho que botou uns 5-1, não foi? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. 3, pô. 3, tá básico. É o limite. Não, que isso. 1-1, ambos aí numa sequência ruim, né? Sem conseguir vencer. Cuiabá com um rendimento um pouquinho melhor em casa. Já o Goiás aí nos últimos 3 jogos fora, 2 empates e uma derrota. Cuiabá o primeiro ali do Z4, né? É o que inaugura ali a zona de rebaixamento. O Goiás, apesar de não correr tanto risco assim, mas tem que ficar ligado, tem que voltar a vencer. Acho que na briga aí do desespero vai dar empate 1-1. Show. Coritiba e Internacional. Vamos lá, mano. Esse jogo eu vou de Internacional 2-1 em cima do Coritiba, né? Vale a pena ficar ligado. O Coritiba continua ganhando em casa e perdendo fora. Então em casa muda totalmente o jogo. Levou o gol nos últimos 3 jogos e não vence o Inter há 12 jogos consecutivos, que é negativo, né? Já o Inter está 11 jogos sem derrota, se não me engano é o melhor time do segundo turno ainda. Fora de casa está 5 jogos sem perder, está muito bem fora de casa. A defesa também está em alta, né? Os últimos 5 jogos levou apenas 2 gols. Mas por isso, né, vou confiar no Inter, mesmo o fator sendo na casa do Curitiba, mas o Inter está na fase muito boa, sendo fora de casa. Então por isso, 2-1 Internacional. Vou contigo, mano. Inter 1-0. Difícil colocar derrota pro Coxa em casa, né? Justamente porque só vence em casa. Todas as vitórias foram em casa. Mas é o que você disse, a fase do Inter é muito boa. Então mesmo fora de casa, dá pra acreditar. Né? Nos últimos 5 jogos fora que você já trouxe da defesa boa, em 3 desses 5 não sofreu nem gols. Né? Pra ver como é que a fase é boa. Nos últimos 11 jogos aí do campeonato foram 8 vitórias e 3 empates. Melhor time do segundo turno, que você já disse, né? Eu vou de Inter 1-0. Show. E pra fechar, Alisson, Atlético. Foi mal o contrário. Fortaleza, Fortaleza e Atlético Mineiro. Vamos lá, mano. Vou de 3-1 pro Fortaleza, jogando em casa. Fortaleza se recuperou no campeonato, já são 6 jogos sem perder. Últimos 8 jogos, 6 deles marcou e levou gol, é sempre jogo movimentado. E nos últimos 5 jogos, o Felipe marcou 9 gols, né? Então o ataque vem muito em alta. Já o Galo continua estável no Brasileirão, nos últimos 5 jogos venceu 2. Perdeu 2 e empatou 1, né? Ataque era forte antigamente, mas vem mal no momento. Já são 2 jogos sem marcar gols. E o fato positivo é que está 4 vitórias seguidas contra o Fortaleza. Mas o momento me fez acreditar no Fortaleza e um jogo bem aberto. 3-1 Fortaleza. Maravilha. Vou junto contigo também, só que com um golzinho a menos. Fortaleza 2-1 sobre o Galo. Pela fase boa aí do Fortaleza, né? Principalmente jogando dentro de casa. Últimos 10 jogos em casa no Brasileirão só perdeu 1. Galo, você já disse, um pouco instável, até conseguiu algumas vitórias nos últimos jogos, mas, por exemplo, na última partida perdeu para o time alternativo lá do Flamengo, não jogou bem realmente, né? Tem um fator positivo aí para o Galo, que é ser até um bom visitante, né? Sim. Nos seus 16 jogos fora, só perdeu 4, fator aí até positivo, e confrontos entre eles, que tem acontecido com frequência, são sempre com bastante gols. Vai de 2-1 pro Leão. É isso aí, galera. Fechamos a rodada. Vamos ver o que vocês vão comentar aí embaixo aí, o palpite de vocês. E boa sorte a todo mundo, né? Tamo junto, galera. E segue no Insta, né? É isso aí. Segue no Insta. Valeu. Valeu.